Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, onde nós vamos descomplicar o Pilates clássico. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, porque toda semana nós vamos estar estudando exercícios do Pilates clássico. E sim, nós vamos começar do começo. Vamos começar aonde tudo começa dentro de uma aula de Pilates. Bom, se você ainda não conhece o mundo do clássico, vou te dizer que todos os nossos alunos iniciam as aulas aqui pelo Reformer. O Reformer nos avalia, nos ajuda a identificar quais são as alterações que estão sendo as responsáveis por determinadas assimetrias posturais, lesões e dores. Então, se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, a gente não chega em lugar nenhum. E dentro do clássico, nós sabemos e entendemos que temos um passo a passo. Isso nos ajuda muito nas aulas, ajuda os professores, isso nos ajuda a trazer resultados de uma forma rápida, segura e eficaz para os nossos alunos, tá bom? Bom, pessoal, para começarmos o Reformer, a gente inicia pelos footworks, certo? Nós temos uma posição inicial, que é a posição Pilates, que a gente chama. Durante essa posição Pilates, o professor observa o corpo do seu aluno todos os dias, por mais que esse aluno seja aluno há anos do estúdio, né? Seu aluno, todo dia que ele chegar para a aula, você vai observar como está a vertical dele, né? Você vai ir direcionar para que ele tenha sempre uma vertical cada vez melhor, ok? Bom, footworks é assunto para muito conteúdo aqui, porque nós temos vários tipos de pisadas, nós temos vários tipos de joelhos, de quadris, e isso tudo vai interferir na posição da nossa coluna, certo? E se o objetivo do método Pilates é trazer uma boa verticalidade, né, trazer uma naturalidade, nós vamos buscar essa naturalidade pensando em curvas da coluna durante os footworks, porque deitado é a melhor opção para nós organizarmos a coluna do nosso aluno, sem peso da gravidade, apenas empurrando a barra com os pés, para que depois a gente vá evoluindo para termos uma boa vertical, sentado, de joelhos e em pé, assim como o desenvolvimento motor infantil, certo, gente? Bom, vamos começar na prática, né? Aí eu vou ensinando vocês. Posição inicial, nós vamos nos posicionar ao lado do Reformer, tá? Exatamente nesse espaço entre o carrinho e a barra. É nesse espaço que vai ficar a minha panturrilha esquerda, certo? E eu fico nessa posição exatamente na pontinha do carrinho, porque é nessa posição que quando eu vou deitar, a minha cabeça já vai deitar na cabeceira e os meus pés na barra. Então, quanto menos eu ficar me ajeitando e organizando no carro quando eu sentar, melhor, mais fluidez eu vou trazer para a minha prática, ok? Então, posição Pilates. Os meus joelhos são joelhos normais, pessoal. Então, se eu mantenho meu pé em V-position, os meus joelhos não ficam sobrepostos, certo? Então, isso a gente vai observar no nosso aluno. Se para manter os calcanhares unidos e as pontas dos pés afastados por um punho de distância, que seria a posição V-position, né? A posição ideal do nosso pé Pilates, e os meus joelhos ficam sobrepostos, eu não posso fazer V-position. Nesses casos de joelhos sobrepostos, eu preciso manter os meus pés paralelos, tá? Ao longo aqui dos vídeos, eu vou mostrar para vocês muitas alterações que a gente vai enxergar nos nossos alunos, aonde a gente não usa o pé V, e sim pé paralelo, ok? Então, o meu pé Sinira é V-position. Então, a gente vai manter isso durante vários exercícios aqui na prática, tá bom? Posição Pilates, os braços à frente do peito. Então, eu vou pensar em enraizar meus pés no chão e crescer a tampa da cabeça para cima.
pensando em pressionar suavemente um braço no outro para ativar a minha cintura escapular. Então, eu já vou sentar no carro pensando numa conexão para cima. A gente não pode pensar que estamos presos ao chão. Nós estamos suspensos no ar. E essa sensação é um dos princípios do Pilates, é um dos princípios da contrologia, que é o two-way stretch, alongamento em vias opostas. E durante os footworks e todos os exercícios, nós precisamos pensar nesse two-way stretch, ok? Bom, gente, eu peso 70 quilos, então eu vou usar as 4 molas do Reformer. Se eu pesasse menos de 50 quilos, eu poderia usar menos molas. Ou em outra situação que eu já vou explicar para vocês. Então, olhando para frente, eu sento, abrindo os meus joelhos. Já vou levar a minha cabeça no apoio da cabeça e antes de deitar, eu já vou centralizar os meus pés na barra. Então, eu já sei que aqui é o centro, certo? Bom, vamos lá. Toes point, que é a primeira posição. Eu apoio toda a região do antepé na barra, mas a maior falha aqui, pessoal, é não deixar o mindinho participar. Então, nós precisamos apoiar o pé de uma maneira que o mindinho também apoie na barra. Isso vai ajudar a criar o arco do antepé, o arco do médio pé também, tá bom? Então, vamos lá. Todos os dedos ficam agarrados na barra. Por isso que o Reformer original não tem almofada ao redor da footbar. Nós temos a barra só, que é mais fina. É mais fácil de agarrar algo mais fino do que algo mais grosso. Então, a almofada na footbar é um acessório que a gente tem para pessoas mais sensíveis, nos pés e nas mãos, quando for as mãos apoiadas aí. Por isso que Joseph criou os pads, que é o antiderrapante, que é para pôr nessa região para pessoas mais sensíveis, ok? Bom, vamos para a técnica. Ponta dos pés apoiados, um punho de distância entre uma ponta do pé e a outra, punho do tamanho do punho do aluno, ok? Joelhos afastados na linha dos ombros, calcanhares altos e unidos. Braços alongados, como se tivesse alguém puxando o meu braço para longe. Cuidado com hiperextensão de cotovelo. Se nós temos hiperextensão de cotovelo, nós não temos conexão de cintura escapular. Então, eu cresço o meu braço, mas o meu cotovelo fica olhando para fora, ok? Além da conexão dos calcanhares, eu preciso conectar as minhas costas no carro. Como que eu faço isso? Eu penso que a palma da minha mão começa aqui na minha cintura. E eu traciono meu umbigo in and up através da palma da minha mão, empurrando o estofado para baixo. A conexão das mãos e do braço no estofado parte das costelas e do nosso scoop, que nada mais é do que trazer o umbigo para dentro e para cima, como se fosse uma colher de sorvete escavando essa massa abdominal contra a coluna e para cima, ok? Esse scoop nós vamos precisar manter durante todos os exercícios. É isso que vai tirar a compressão da coluna, ok? Bom, o meu olhar é na direção dos joelhos. Se a minha cabeça, para olhar para os joelhos, preciso fazer uma força extraordinária, eu preciso colocar uma almofada, mas o meu olhar precisa ser direcionado para cá. Nos footworks, a gente não olha para cima. Nós olhamos para os nossos joelhos, como se o professor estivesse na ponta do Reformer, justamente para criar essa oposição do occipital lá com a C7 e trazer esse crescimento para a cervical, certo? Empurramos o carro com o corpo inteiro conectado. E
sempre pensem no seguinte: o equipamento existe para conectarmos o nosso corpo a ele, para melhor conectarmos o nosso corpo internamente. Então, eu sempre preciso pensar que não é a minha perna que empurra o carro, e sim o powerhouse. Eu trago meu umbigo in and up, baixo as costelas ao mesmo tempo, e estendo o joelho e retorno resistindo. É diferente do que empurrar pela perna. Eu não empurro pela perna. Senão, o que acontece com a minha pelve? Vocês conseguem perceber? Ela faz uma retroversão e eu estou trabalhando o meu quadríceps ao invés de estar trabalhando o meu powerhouse. Então, a nossa pelve precisa ficar numa posição neutra para empurrar o carro pela força do powerhouse, ok? Sinira, como que eu tenho certeza se a pelve está neutra? Nós podemos fazer o seguinte: eu faço uma retroversão, faço uma anteversão acentuada e escolho a metade do caminho. Teoricamente, a base do sacro fica apoiada no chão, no estofado. Então, quando a gente fala em pesar o sacro, é como se estivesse 1 tonelada em cima do nosso quadril, da nossa pelve, para que ela não mexa. Então, eu escolho a posição neutra, ela não mexe, então eu peso o meu sacro no carro, ó. Eu peso ele e aí eu empurro. Eu peso ele alongando o meu flexor de quadril, ativando os meus glúteos muito para que esse flexor do quadril fique alongado. E eu retorno com esse sacro pesado. Pesar o sacro não é todo ele em contato com o estofado dessa forma, e sim a base dele, e mantém isso parado, tá? Quando a gente fala abre o carro pelo powerhouse, retorna freando pelo powerhouse. Precisamos lembrar que powerhouse não é só meio do tronco, não é só parede abdominal, na frente, atrás, nas laterais. É também internos de coxa, glúteos e cintura escapular, além do assoalho pélvico. Então, quando a gente pensa em abrir o carro pelo powerhouse, nós precisamos pensar em todos esses músculos, ok? Quando eu empurro, pesando o meu sacro, eu estou crescendo a minha coluna. E quando eu volto, eu preciso manter esse crescimento, certo? Então, cresço minha coluna, empurro, espremendo um glúteo contra o outro, crescendo a minha cintura pela pontinha do pé, e eu retorno com esse controle, ok? Muitas pessoas, a hora que vocês forem corrigir, pesar o sacro, vão abrir um mega espaço aqui nas costelas, tá? De acordo com o biotipo de cada um. Então, a primeira coisa que a gente vai corrigir é o sacro pesado. Depois que o aluno já tem essa consciência que o sacro fique pesado, talvez isso leve mais do que uma aula, gente. Às vezes várias aulas, às vezes poucas. Eu vou levar a consciência dele para baixar as costelas enquanto o sacro fica pesado, ok? Se a gente corrigir o sacro, aí as costelas da pessoa estão abertas, e você vem e já corrige isso, ela vai fazer isso aqui, ó. Aí não funcionou na dica de nada. Então, às vezes,
ir devagar, né? E construindo um corpo passo a passo é muito mais vantajoso do que querer evoluir o nosso aluno sem com que ele tenha dominado a primeira correção, ok? Agora é o seguinte, existem alunos que vão aparecer para você no estúdio que você pode ensinar de toda maneira, ele ainda não vai ter essa consciência de não empurrar pela perna, tá? Então, muitos alunos, você vai falar do sacro pesado, você vai mostrar, você vai desenhar, você vai, enfim. E a pessoa ainda continua a empurrar dessa forma, ó, tá? Faz uma retroversão, eu vou erguer o braço para vocês verem, faz uma retroversão e aí empurra, tá bom? Se a pessoa faz o footwork dessa forma, é a mesma coisa que ela estivesse em pé assim, certo? Com isso aqui puxando para dentro e a coluna comprimida, despencada lá para baixo. Nesses casos, vocês podem perceber, quanto mais força o nosso aluno tem de coxa, de flexor de quadril, de quadríceps, mais ele vai fazer essa falha, tá bom? Então, nesses casos, depois que você tentou de todas as maneiras ensinar footwork com 4 molas, se a pessoa pesar mais de 50 quilos, certo? E ela não entender, você pode tirar uma mola, tá? Nós podemos fazer isso, mas tira uma mola só. Muito provavelmente, você já vai conseguir essa consciência corporal do seu aluno tirando uma mola só. Se você tirar mais molas, o exercício se torna mais difícil ao invés de se tornar mais fácil, tá bom? Então, você mesmo, professor, pode tirar a mola do aluno, tá? Nessa primeira aula. Então, com a mola, uma mola a menos, fica mais fácil de deixar o sacro pesado, ok? Então, cintura escapular, umbigo in and up, eu vou empurrando, sugando minha barriga para dentro e para cima, e sempre com o sacro pesado. Toda a região onde tem costelas precisa estar em contato com o estofado, ok? Cada vez que você fecha o carro, pensa que os isquios estão trazendo o calcanhar para perto deles. Empurra, conectando o seu corpo no estofado. Traz o carro de volta, espremendo um calcanhar no outro, trazendo esses isquios para perto do calcanhar. Lembra de trabalhar a cadeia posterior do seu corpo. Pensa nos posteriores da coxa, pensa nos glúteos, pensa em fechar os isquios sem mexer a pelve. A base do método Pilates é você fechar os isquios com a ação da musculatura profunda de assoalho pélvico e powerhouse para trazer essa energia para dentro e para cima. A maioria das lesões dentro da cavidade da pelve e coluna lombar, todas elas, inclusive lesões de trato urinário, né, reprodutor, tem a ver com o aumento da pressão nessa região para baixo. Então, o método Pilates, a base dele é você concentrar e ativar essa musculatura para cima, tirando a pressão de assoalho pélvico, ok? Então, você fechar os isquios sem mexer a pelve é de extrema importância. Quando eu penso nos calcanhares espremendo um no outro, não é calcanhar. São glúteos mínimo, glúteo médio, glúteo máximo, que faz o fechamento dos isquios, mas não necessariamente retroversão da pelve para isso, ok? Então, eu penso em aproximar um isquio do outro e trazer o carro para trás, empurrando o pé por essa energia, ok?
Tendo ensinado isso tudo no Tools Point, que é a primeira posição, os outros ficam mais fáceis de ensinar, ok? Então, para mim passar para a segunda posição, que é o Arched, eu deslizo os meus pés na barra e levo para o arco do pé, ok? Por que deslizar é a melhor opção? Sempre que eu estou aqui, eu já estou alinhada, certo? Meu professor me alinhou, eu me alinhei. Se eu ergo o pé para colocar no arco do pé e eu tenho uma propensão ao meu quadril ir para a direita, os meus pés também vão para a direita. E eu fico desalinhada, desajustada. Então, se aqui eu já estou alinhada, eu deslizo o pé e já sei que estou alinhada, ok? Então, vamos lá. Arched, arco do pé, é exatamente no meio do pé, joelhos e pés fechados, espremendo o interno de coxa contra o outro, ok? Os dedos do pé, eles não são assim, ó, como um passarinho agarrando no galho, que uma vez eu ouvi isso. Eles são relaxados para frente. O que eu alongo é o dorso do meu pé. Por isso que o hands-on é da forma que vocês já vão ver aqui na continuidade do vídeo, tá bom? Então, é como se o calcanhar quisesse ir para frente e o dorso e os dedos do pé também. Isso vai desenhar o arco do meu pé e eu vou trabalhar essa força do dorso do meu pé, ok? As conexões são todas iguais e eu empurro pelo powerhouse, volto pelo powerhouse. Abro a mola, trazendo o meu umbigo para dentro e para cima. Sacro pesado. E retorno com o sacro mais pesado ainda. Toda vez que o carro fecha, a propensão é eu esconder o bumbum, ó. Fazer uma retro. Então, e o abdômen salta, né? Então, pesa, longa, é como se o quadril quisesse ir para longe e a cabeça para trás. Ok? Conecto meu pé na barra e trago meu corpo de volta pensando que os isquios vão trazer o calcanhar para perto deles, certo? Para pessoas que fizeram o Tools Point com pés paralelos por conta de joelho valgo, no Arched, muito provavelmente o pé também vai ficar paralelo e afastado um do outro. Tudo depende do que a gente enxergar nos joelhos. Mas não é porque os joelhos estão afastados é que eu não vou ter essa conexão de internos de coxa. Eu vou imaginar que tem uma almofada aqui no meio do meu joelho, eu não vou pôr a almofada, mas eu vou imaginar, e eu vou imaginar que eu espremo essa almofada, como se eu quisesse espremer as coxas. E volto direcionando o meu joelho reto para cima, ok? Terceira posição, que é o heels, eu só deslizo o meu pé e eu deixo a barra apoiada exatamente no meio do meu calcanhar, não é na pontinha e nem perto do arco do pé, é exatamente no meio para que eu consiga essa conexão. No calcanhar, no heels, os meus pés eles ficam parados como se eu tivesse uma parede ali, tá? E quando eu vou para trás, o meu pé não vem para trás comigo, ó. Ele fica parado lá e os dedos soltos, relaxados. E eu volto tracionando essa minha coluna para longe. Abro o carro pensando em glúteos. Aqui nós vamos sentir muito mais a conexão dos glúteos, ó, sacro pesado, cinturas crescidas, costelas para dentro, umbigo para cima. E trago de volta, pensando em toda a conexão da minha cadeia posterior, desde escápulas. Então, se eu conecto meus glúteos, é mais fácil as minhas escápulas ir descendo na direção deles. Empurro. Lembrando que a gente não tem respiração específica aqui, a gente simplesmente troca de ar, tá bom? Muito cuidado com hiperextensões de joelho, todos os footworks, ó.
Se eu estender todo o meu joelho, acabou a minha conexão. Então, eu, Sinira, tenho o joelho hiperestendido e preciso controlar isso. Empurro, conecto meus glúteos, meus internos de coxa com o meu abdômen e termino as 10 vezes. Se o meu pé foi paralelo antes, ele vai ser agora também. Para o último footwork, que é o tendon stretch, eu deslizo os pés, afastando a ponta do pé de novo, como na primeira posição. Inicio com uma primeira posição. Muito fácil fazer as falhas nesse exercício. E agora, mais do que nunca, muita rotação externa de coxa com apertamentos de glúteos. Peito aberto, costelas baixas. Eu vou aprofundar os meus calcanhares até onde eu alinho eles com a ponta do meu pé. Eu não vou pendurar lá, eu controlo. E eu subo em 3 segundos. No tendon stretch, eu mantenho os joelhos estendidos e faço o trabalho do meu pé. Lembra, calcanhares unidos é para maior rotação de fêmur, para abertura de flexores de quadril e conexão dos glúteos. Cada vez que o meu calcanhar sobe, eu cresço a minha cintura pela pontinha do pé e a minha tampa da cabeça para trás. E quando eu desço, eu controlo esse crescimento, ok? Todos os dedos do pé trabalhando na barra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu não fraciono em 3 tempos. Isso é errado. Eu levo 3 segundos para descer, eu levo 3 segundos para subir. No último 10 vezes eu retorno com calcanhares super altos, ok? Então, durante os footworks, nós podemos observar várias falhas que acontecem, certo? A principal falha é a posição da pelve. Então, o primeiro lugar que nós vamos corrigir durante os footworks é a estabilidade do tronco, da pelve, ok? Talvez alguns alunos, quando você for corrigir a estabilidade da pelve, vamos supor isso, você corrigiu aqui, o calcanhar caiu. Deixa, pensa só nisso, foca só em uma coisa. Outra falha é a pessoa começar a empurrar e o calcanhar descer. Certo? Então, corrigimos isso com hands-on específico. Corrigimos a pelve com hands-on específicos, que vocês vão ver logo mais no vídeo, o hands-on dos meus alunos. Tá bom? Outra falha, abrir as costelas, deixar os braços soltos, sem conexão. Ok? E vou sentar para terminar de falar com vocês. E se o reformer é o nosso maior avaliativo, todas essas falhas que eu falei para vocês aqui, o que elas sugerem para nós, professores? Se o meu aluno não tem estabilidade de pelve, ele tem fraqueza de powerhouse. Se o meu aluno não consegue deixar os calcanhares altos, ele tem fraqueza nos pés. Então, isso já vai nos abrindo portas para quais exercícios eu preciso trabalhar com o meu aluno no sistema que são os outros equipamentos, certo? Então, para você que ainda não conhece o clássico, comece a entender isso. O reformer avalia o sistema, que são todos os outros aparelhos e acessórios, melhoram aquilo que nós avaliamos aqui no reformer. Então, além do reformer, o mat também é avaliativo. Mas a gente entende o seguinte, os exercícios do mat são exercícios mais difíceis, porque não tem mola que ajuda. Então, as primeiras aulas vão ser aqui no reformer. No mat, nós vamos levar os nossos alunos depois de algumas aulas de reformer, de Cadillac, onde ele já tem essa consciência para trabalhar os enrolamentos, que são os principais objetivos lá do mat, certo, pessoal?
Ao longo aqui dos vídeos eu vou trazer para vocês muitas possibilidades de pés e pernas e quadris e colunas que a gente tem nos nossos alunos de estúdio, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, manda para os seus alunos que vão entender perfeitamente como nós precisamos corrigir os footworks. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!